Agora vamos para a última parte do edital: julgamento das licitações. As licitações serão processadas e julgadas com observância do seguinte procedimento: abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação e sua apreciação. Devolução dos envelopes fechados aos licitantes inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação. A abertura dos envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recursos ou tenha havido desistência expressa ou após julgamento dos recursos interpostos. Letra D. Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do instrumento convocatório, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis, classificação das propostas e elaboração do relatório de julgamento, aprovação do resultado e adjudicação do objeto ao vencedor. Primeiro caso aqui que eu gostaria de chamar a atenção: instrumento convocatório. No caso da concorrência, da tomada de preço, do concurso e do leilão, esse instrumento convocatório é o edital, né? E deve ser publicado um resumo desse edital nos jornais de grande circulação, nos jornais de pequena circulação municipal e além dos diários da União, do Estado ou dos municípios, dependendo de qual seja o âmbito do processo licitatório. No caso do convite, se a modalidade for o convite, você tem a carta convite, que é onde tem a descrição do objeto de licitação. A abertura dos envelopes contendo, isso é no 6.2, a abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas será realizada sempre em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela comissão de licitação. Lembrando aqui que esse documento de habilitação ele pode ser substituído por aquele certificado fornecido pela própria Petrobras quando a empresa se cadastra. Ou seja, o certificado cadastral. Todos os documentos de habilitação e propostas serão rubricados pelos licitantes e pela comissão de licitação. O disposto no item 6.1 aplica-se no que couber ao leilão e ao convite. Por que essas duas modalidades? Porque o leilão é quem pagar mais. Então você começa a tentar descartar logo a fase de habilitação. Ou seja, é quem deu o maior preço e pronto, final. O convite, porque as empresas já são previamente escolhidas. Então também a fase de habilitação pode ser que seja mais branda, menos severa, mais devagar, porque a empresa já foi previamente selecionada. Então aquela empresa que foi previamente convidada a participar do convite, ela deve ter algum diferencial que a Petrobras já reconheça, então ela pode dispensar a fase de habilitação. Ou uma outra parte qualquer da fase do procedimento de julgamento.
O concurso será processado, já que no 6.5 ficou um pouquinho rabiscado. O concurso será processado com observância do procedimento previsto no respectivo instrumento convocatório, diga-se edital. 6.6, lá em cima agora. Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e a abertura das propostas, dos valores, né, das propostas, dos preços das propostas, não cabe desclassificá-las por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. É facultada, no 6.7, é facultada à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. Ou seja, qualquer fato ruim conhecido, aqui, se tu juntar aqui o 6.6 e o 6.7, qualquer coisa negativa contra a pessoa habilitada, você pode acrescentar e vir a desabilitá-la. Agora, se for uma coisa para poder melhorar as chances dela na licitação, você não pode incluir. Isso está expresso aqui nesses dois itens, quando você vê que não pode, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente na proposta. Se ela não colocou essa informação originalmente, ela não pode colocar se for benéfica. Agora, se for ruim para a empresa, ela pode, após tomar conhecimento desses fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento, pode desclassificá-las. 6.8. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão. Ou seja, a empresa foi habilitada, fez uma proposta e voltou atrás após a aprovação daquela proposta. Então, não cabe, a não ser se a empresa, se a própria Petrobras, a comissão da Petrobras, aceitar o motivo pelo qual está acontecendo isso. 6.9. É assegurado a todos os participantes do procedimento licitatório o direito de recurso, na forma estabelecida no capítulo 9 deste regulamento. 6.10. O critério de julgamento das propostas constará obrigatoriamente do edital ou da carta convite. Isso aqui agora ele não chamou de instrumento convocatório. O critério de julgamento das propostas constará obrigatoriamente no instrumento convocatório. Na sua fixação, levar-se-ão em conta, dentre outras condições expressamente indicadas no ato de convocação, os fatores de qualidade e rendimento da obra ou serviço ou do material ou equipamento a ser fornecido, os prazos de execução ou de entrega de obra, os preços e as condições de pagamento. A comissão fará a análise, avaliação e classificação das propostas rigorosamente de conformidade com o critério estabelecido no ato de convocação, instrumento convocatório, edital, entre outros, desclassificando as que não satisfizerem total ou parcialmente as exigências pré-fixadas. Não serão levadas em consideração vantagens não previstas no edital ou carta convite, nem ofertas de redução sobre a proposta mais barata. Abri os envelopes, agora eu vi que a proposta de outra empresa é mais barata do que a minha, eu ofereço uma proposta mais barata do que a dele, eu não posso. 6.13. No caso de discordância entre os preços unitários e os totais resultantes de cada item da planilha, prevalecerão
os unitários, ocorrendo discordância entre os valores numéricos e os por extenso, prevalecerão os por extensos. 6.14. Na falta de outro critério expressamente estabelecido no ato de convocação, observado ou disposto no subitem anterior, a licitação será julgada com base no menor preço ofertado, assim considerado aquele que representar o menor dispêndio para Petrobras. 6.15. Na avaliação das propostas, para efeito da classificação, a comissão levará em conta todos os aspectos de que possa resultar vantagem para Petrobras, observando o disposto no item 6.25. 6.16. As propostas serão classificadas por ordem decrescente dos valores ofertados a partir da mais vantajosa. 6.17. Verificando-se absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a comissão designará dia e hora para que os licitantes empatados apresentem novas ofertas de preço. Se nenhum deles puder ou quiser formular nova proposta, ou no caso se verifique novo empate, a licitação será decidida por sorteio entre os igualados. 6.18. Em igualdade de condições, as propostas de licitantes nacionais terão preferência sobre a dos estrangeiros. Nacionais têm preferência sobre os estrangeiros. 6.19. Nas licitações de melhor preço será declarada vencedora a proponente que, havendo atendido às exigências de prazo de execução ou de entrega e as demais condições gerais estabelecidas no ato de convocação, ofertar o menor valor global para a realização da obra ou serviço, assim considerado aquele que implicar o menor dispêndio para a Petrobras, ou o maior pagamento no caso de alienação.